Muito bem, chegamos à nossa aula número 7 e com esta aula vamos encerrar esse primeiro módulo introdutório. O objetivo desse primeiro módulo foi apresentar questões inspiradas, somada a experiências da comportagem, a fim de trazer um panorama geral do trabalho. Outras frentes serão produzidas para que possamos cada vez mais instrumentalizar você, comportor, para a realização do seu trabalho. Mas esse primeiro módulo já nos dá um passo a passo de como realizar esse empreendimento. Nessa última aula, nessa aula número 7, eu pretendo responder como e quando começar. Nós já vimos muito sobre o como, e eu quero enfatizar agora o quando começar. É claro que, na liberdade de consciência que Deus nos dá, ninguém é norma para o outro, mas eu posso apresentar a minha experiência, porque a minha experiência reproduz aquilo que aconteceu na vida de tantas e tantas pessoas, como um exemplo do que pode acontecer eventualmente na tua própria vida. A comportagem, como eu mencionei, entrou na minha família já há quase 70 anos, um comportor, vendeu um livro para os meus avós, maravilha. Mas na minha trajetória pessoal, a comportagem entrou quando eu tinha entre 28 e 29 anos de idade. Naquela ocasião, eu trabalhava numa empresa de e-commerce no estado de São Paulo, capital, e tinha ali uma boa função que me dava um bom salário, estava prestes a me tornar pai pela primeira vez, e tinha uma certa estabilidade no sentido de que o meu convívio era excelente, o meu cargo era de confiança, enfim, eu não tinha nenhuma sombra sobre o meu trabalho naquele momento. Até que eu tive um sonho que eu vendia livros nas ruas. Deus fala conosco de diferentes maneiras. E Deus já falou comigo, sobretudo na palavra. Entretanto, houve ocasiões em que Deus falou comigo também através de sonho. E o sonho sempre foi para mim, não era uma revelação para o outro. Sempre Deus, às vezes que Deus falou comigo por sonho, o sonho era uma mensagem para mim. E eu consigo diferenciar, discernir quando é um sonho meramente produzido pela carne e quando é uma mensagem que Deus pretende me comunicar. E eu entendi aquele sonho como um chamado para a minha vida. Poucos dias depois, eu chamei o meu diretor e falei para ele que queria fazer acordo, queria que eles me mandassem embora, porque a partir daquele momento eu queria vender livro de porta em porta, vender livros nas ruas. O diretor, na ocasião, era meu amigo pessoal. Nos tornamos amigos durante o trabalho. E ele disse com todas as letras: você está ficando louco? Muitas pessoas queriam a minha função, porque naquela ocasião era uma área de e-commerce, e o meu setor, a minha gerência, era um setor de qualidade, ou seja, eu acionava os outros setores. Eu cobrava os setores e ninguém me cobrava. Era uma função um tanto quanto confortável. E muitas pessoas queriam aquela mesma função. Outros gerentes queriam estar naquele lugar. E ele disse com essas palavras: você está ficando louco? Tem um monte de gente querendo sentar na tua cadeira. Mas a minha convicção estava bem firme. E naquela conversa ele endureceu. Muitas vezes Deus endurece o coração do faraó para que a gente possa apresentar nossa fé. E eu disse para ele: bom, se não dá para fazer acordo, então me demito. E de fato eu me demiti. Saí tão somente com um proporcional de férias, 13º, e fui me tornar um comportor. Por que eu estou contando isso? Eu preciso desmistificar a ideia de que o comportor é aquele que vai ser comportor quando não tem mais nada o que fazer. Ou o comportor vai para a comportagem quando ele é um estudante, e aí é uma necessidade emergencial, algo circunstancial, ou o comportor decide ir para a comportagem quando ele está desempregado, quando ele não consegue uma ocupação, uma colocação profissional. Não é esse o chamado da comportagem. Deus não chama para a comportagem desempregados, aposentados, pessoas que não estão conseguindo se colocar no mercado de trabalho. Não. Deus chama, muitas vezes, pessoas qualificadas, habilitadas para o ambiente empresarial, o ambiente comercial, o ambiente secular, mas que sentem no coração o desejo de trabalhar para Deus. Se você for esperar
tudo dá errado para então você se tornar um comportor, eu vou te dizer, muito provavelmente você não se tornará, ou pode se tornar um comportor fracassado, frustrado, desiludido, comportando, mas com as aspirações, os anseios, os desejos voltados para um emprego comum, para outro tipo de atividade. A comportagem, portanto, é um chamado para que Deus faça por você e em você e através de você uma obra voluntária, consciente e responsável. E alguns, a exemplo do que aconteceu comigo, podem largar as redes para se tornar um missionário de sustento próprio. Quando Jesus chamou aqueles pescadores na Galileia, o que foi o e-commerce para mim, o trabalho naquela empresa, na minha experiência, foram os barcos, a rede e a pesca para Pedro. O que foi para Paulo abandonar uma carreira promissora em meio ao sinédrio, pode ser você mudar de rota e decidir tornar-se um missionário para a causa do Senhor. E assim como aconteceu com aquele diretor que disse em alto e bom som, você está louco? O mesmo pode acontecer na tua vida. Alguém chegar e falar, olha, essa sua atitude, essa sua decisão não tem racionalidade, não tem lógica, não tem parâmetros, não tem... isso é uma loucura que você está fazendo. Mas, de fato, as coisas que muitas vezes são inteligentes, sábias e levadas para os homens são loucura para Deus. E muitas coisas que são loucuras do ponto de vista espiritual é a mais sóbria, racional, sensata decisão que um homem pode tomar. Então, a minha palavra para você nessa última aula é: se as 6 aulas anteriores fez sentido para você, avance pela fé. Você vai passar dificuldades? Sem sombra de dúvida vai passar dificuldades. Vai enfrentar problemas, vai passar por provas, vai passar por tanto provações quanto privações? Possivelmente, e eu diria, com 100% de certeza sim. Mas o justo vive pela fé. Se Deus tem um chamado na tua vida, pode ter certeza, Deus ele vai honrar esse chamado na tua vida. Se Deus for usar você na obra dele, da comportagem, eu creio que Deus quer usar você na obra da comportagem, confie nele. Entregue os teus caminhos ao Senhor e o mais ele fará. Chegou a hora, meu querido comportor, minha querida comportora, de nós nos apropriarmos das palavras que estão escritas, tanto na Bíblia, quanto no espírito de profecia. Porque é muito fácil estudarmos a palavra como alguém que estuda algo por um microscópio, e aquilo está distante de ti, e não tem reflexo na sua própria realidade. Mas Deus nos chama para nós, de fato, encarnarmos o Evangelho. E as promessas habilitadoras que estão descritas na palavra, o chamado eficaz que contém, está contido no espírito de profecia, fazer morada na tua vida e te fazer avançar pela fé. Você crê? Eu creio. E se você crê e eu creio, eu só posso dizer para você, vamos para cima, vamos avançar. Vamos permitir que Deus faça essa obra através de mim, através de você e através de todos nós. Então, baseado nas 6 aulas anteriores, se tudo isso faz sentido para você, comente, entre em contato conosco, o telefone estará aparecendo na tela e nós poderemos avançar juntos, pela fé, confiando em Deus e permitindo que o chamado de Deus na tua vida e na minha seja um chamado eficaz, porque está escrito: aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus te abençoe.